Bom, enquanto eu escrevia o livro, na verdade não era um livro, enquanto eu escrevia um texto, que era um arquivo em Word, eu comecei a já ter o entendimento de que aquilo ia virar um livro. Eu já comecei a compartilhar com algumas pessoas enquanto eu escrevia, e eu ia vendo o retorno delas, de como aquilo estava mexendo com elas, de como aquele conteúdo estava de alguma forma emocionando elas ou fazendo se lembrar de coisas. E aí quando eu terminei de escrever, no 11º dia eu reli tudo, e aí eu fiz um desfecho no 12º dia, e eu li tudo e falei, isso aqui é um livro. Fechei, salvei como um arquivo PDF e comecei a mandar para algumas pessoas. Eu entrava no meu Facebook e eu mandava para as pessoas aleatoriamente, assim. Tava muito intuitivo naquele momento, né? Porque eu tinha desbloqueado uma coisa que nunca estava sendo usada. Então, eu era só coração, assim. Eu era por intuição em tudo que eu fazia. E aí elas me respondiam, dizendo, nossa, é incrível se mandar isso justamente agora. Eu estava precisando ler isso. Nossa, tem uma passagem que era exatamente o que eu estava pensando nesses dias e tal. A gente começou a se emocionar, a gente dizia que não conseguia parar de chorar enquanto lia. E eu falei, bom, tem um valor isso aqui, e eu joguei na internet. Em algumas semanas foram milhares de pessoas começando a fazer o download do livro e me mandando mensagens dizendo que o livro estava mudando a vida delas, de que elas estavam se transformando. Gente que dizia que ia se suicidar e não se suicidou por minha causa. E eu falei, caramba, isso aqui tem valor mesmo, tem alguma coisa de impressionante nisso, assim. Aí eu comecei a ver que a minha vida naquele momento tinha mudado, meio mágica até. Porque eram sincronicidades atrás de sincronicidades o tempo inteiro. E eu comecei a observar aquilo. E eu falei, opa, a vida funciona assim então. Então, de fato, eu estou tendo a comprovação de que a vida funciona por essas sincronicidades. E eu quero começar a seguir elas, eu quero entender mais elas. E eu comecei a ver de que eu poderia fazer coisas diferentes. Então, eu senti que eu tinha me libertado daquele medo, daquela necessidade de aprovação, de tentar ser alguém. E eu comecei a simplesmente fazer aquilo que eu tinha vontade de fazer. E à medida que eu ia escrevendo, eu ia conhecendo mais pessoas, eu ia recebendo mensagens, eu ia visitando pessoas que me apresentavam outras pessoas e tal. E aí eu fui vendo que o mundo era bem diferente daquele mundo que eu via na televisão. E aí eu falei, vou escrever um texto sobre isso, onde eu relatava a minha visão de que o mundo estava ficando muito melhor e que estava se transformando para uma coisa muito incrível, a partir de alguns movimentos que aparentemente são independentes, mas que todos eles caminham para a mesma direção, que é a mudança no emprego, no empreendedorismo, no consumo, na espiritualidade, na alimentação, na educação. Então eram movimentos que iam me mostrando que, opa, o poder da internet, era como, se a gente souber usar isso aqui direito, a gente vai transformar a nossa sociedade. E eu comecei a ver nesse processo que o modelo de sociedade que a gente criou não estava fazendo mais sentido. Só que o novo não tinha aparecido ainda, então a gente está bem nessa transição de um modelo que não funciona mais, que serviu até hoje para a gente chegar onde a gente está aqui hoje, mas a gente não quer mais ver dessa forma. A gente quer alguma coisa nova que não apareceu, então a gente está tendo que criar isso, mas a gente está perdido, porque a gente está bem nessa transição. Aí eu escrevi esse texto, que eu chamei de Algo de Grandioso Acontecendo no Mundo, e aí eu joguei na internet, de repente eram dezenas, centenas, milhares de pessoas, e compartilhei a minha visão do que eu via acontecendo no mundo a partir de alguns movimentos, que aparentemente estavam isolados, mas que mostravam que o mundo estava indo numa direção bem interessante.